Olá a todos, meu nome é Gustavo de Castro. Primeiramente, queria agradecer a toda a organização do primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial pelo convite, em especial ao professor José Guedes, é um grande amigo que me fez o convite, eu prontamente aceitei e me senti bastante honrado em poder participar dessa jornada, desse congresso. Então, estou muito feliz com o convite e poder participar. Bem, nosso bate-papo hoje é sobre linfócitos reativos e reação leucemoide, para a gente entender um pouquinho desse universo, entender como é que eles funcionam, como é que a gente libera, como é que a gente identifica, que ainda causa bastante dúvida e insegurança aí nos laboratórios de análises clínicas. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar dos linfócitos. O linfócito parece que é uma célula fácil de identificar, mas eu considero talvez uma das mais difíceis, devido à quantidade de variações que a gente pode encontrar, né, dos linfócitos normais, os chamados típicos, dos linfócitos atípicos, dos linfócitos anormais, e a gente vai tentar estratificar um pouquinho isso. Então, os linfócitos são células pequenas que existem normalmente na corrente sanguínea e são classificados normalmente em 3 tipos. Os linfócitos T, que existem de 75% a 85% aproximadamente, e têm origem medular e precisam passar no timo para a maturação. Por que eles passam no timo? Após a maturação no timo, essa maturação acontece para o rearranjo dos seus genes receptores, os famosos TCR, que conferem a imunidade celular a estas células. Então, após essa maturação, eles saem do timo diferenciados em linfócitos T, CD4, que são os linfócitos T helper, e os linfócitos T citotóxicos, os supressores, que são os linfócitos T CD8. Detalhe que essas células são impossíveis de serem identificadas ao microscópio óptico, ok? Precisando de exames complementares e específicos para a gente fazer essa distinção dos linfócitos T, CD4 e CD8. Os outros 2 tipos, o linfócito B, aproximadamente 5 a 15% dos linfócitos do sangue periférico são de células B, origem medular também, e elas se diferenciam em plasmócitos para a produção de anticorpos, para a síntese de imunoglobulinas, responsáveis pela defesa aí, pelo sistema imunológico, pela defesa do nosso organismo. E as células NK, as células natural killer, 5 a 10% no sangue periférico, e as células NK são células não T e não B, elas não são variações desses 2 tipos, ela é um terceiro tipo, não T e não B. Também tem origem medular e são consideradas as chamadas exterminadoras naturais. E eu coloquei nas imagens aí, esses são linfócitos típicos, tá, gente? São linfócitos típicos, então eu coloquei aí, ó, existe o pequeno linfócito, existe o médio linfócito, você vê que o citoplasma é um pouco mais abundante, e existe o grande linfócito, tem um citoplasma bem mais abundante, mas eles não mudam suas características morfotintoriais. O que muda normalmente é o tamanho mesmo, são linfócitos típicos, tá? Primeiro a gente vê ali uma escassez citoplasmática bem grande, que é o linfócito bem clássico que a gente conhece. O segundo, a gente já viu um citoplasma mais abundante, o terceiro mais abundante ainda, dentro dos linfócitos típicos. Percebam que a cromatina é bem condensada e o núcleo picnótico apresentando a mesma configuração morfológica. Esses são os linfócitos típicos. Então, e os linfócitos reativos? Quem são esses caras? São células originadas como resposta a estímulos virais. Então, sempre eles são reacionais, eles são produzidos por estímulo. Variações morfológicas dos linfócitos T e B ativados. Então, já se engana quem acha que aquele linfócito ativado que a gente vê no sangue periférico, citoplasma hiperbasófilo, são linfócitos B, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas se engana, os linfócitos T também sofrem ativação. A gente também pode encontrar linfócitos T ativados. Então, são essas variações morfológicas dos linfócitos T e dos linfócitos B. São leucócitos não malignos, não existe nenhuma característica neoplásica ou de malignidade. Então, são leucócitos não malignos e eles ocorrem após uso de alguns fármacos que estimulam. Rejeição a transplantes também é muito comum a gente encontrar. Enfim, situações de grande estresse ao sistema imunológico. A gente encontra aí esses linfócitos reativos. Como características morfológicas, como que eu identifico, como que eu vejo, quais são os detalhes desses linfócitos? Cromatina possui regiões grosseiras e dispersas
Então, ele apresenta uma cromatina nuclear bem heterogênea, apesar de condensada, tá? Evidenciando a síntese de DNA nessas áreas mais claras. A gente vê, se você colocar em imersão, você vê que o núcleo, ainda que seja condensado, você tem umas áreas, uns pontos mais esbranquiçados, devido à síntese de DNA nessas áreas mais claras. Podem ou não apresentar vacúolos, também é muito comum a gente encontrar esses linfócitos reativos com vacúolos, e até numerosos vacúolos, como a célula de Mott, que a gente vai ver a imagem posteriormente, por exemplo. O citoplasma pode ser irregular, o citoplasma bem pleomórfico, com várias formas, e basófilo, com região periférica escurecida devido à intensa transcrição de RNA. Então, uma célula que tem umas características muito peculiares, não são tão fáceis de serem identificadas e até mencionadas. Pode ainda ter núcleo lateralizado, que a gente chama de núcleo excêntrico. Parece que o núcleo saiu do meio da célula e foi para a extremidade da célula. E quando ele sai do meio da célula e vai para a extremidade, parece que ele deixa uma área esbranquiçada, que a gente chama de halo perinuclear, característica bem peculiar de alguns tipos de linfócitos reativos. Tá? E ainda pode ser visto até o complexo de Golgi, bem aumentado pela intensa atividade ribossômica. Os linfócitos reativos e a automação, como é que eu enxergo esses caras? Será que minha automação vê? Então, olha só, os equipamentos eletrônicos não contam, a automação não contam com precisão esses linfócitos reativos. Eles não são capazes de descrever essas variações morfológicas. E tantas variações morfológicas, a gente acabou de falar que ele tem citoplasma bem pleomórfico, a basofilia também ela é irregular, uns são mais basófilos, outros menos basófilos, uns têm halo perinuclear. Então, devido ao pleomorfismo dessa célula, os equipamentos de automação, por mais tecnologia que esteja empregada, ele não consegue descrever essas variações dos linfócitos reativos. Mas eles emitem flags, né? Eles emitem os alarmes. Alguns equipamentos colocam como linfócito atípico, variante linfócito, ou apenas LA, enfim, são flags. Os equipamentos conseguem até enxergar, conseguem suspeitar de que aqueles linfócitos não são, entre aspas, normais. E eles emitem flags. Cabe ao profissional, sempre bato nessa tecla, cabe ao profissional saber interpretar as informações que o equipamento nos fornece, tá? E não simplesmente ficarmos apertando os botões. E aí, deu um flag de linfócito atípico, de linfócito variante, qualquer flag de linfócito, essa lâmina precisa ser confeccionada para revisão. Tá? Como é que o equipamento me mostra no gráfico de leucócito, na dispersão do histograma de leucócito? Percebam ali embaixo a população de linfócitos, a setinha mostra bem ali, população de linfócitos, célula pequena, citoplasma escasso, núcleo sem grânulos. Então, ele coloca bem lá embaixo ali no gráfico de side skater e forward skater, tamanho versus complexidade, a gente vê que ele está bem lá embaixo. E logo acima, deslocado à direita, a gente vê os monócitos. Então, o que pode acontecer para você entender esses gráficos é que você, já olhando o gráfico, e aí eu preciso conhecer isso, é nossa responsabilidade, isso é nossa obrigação, conhecer os histogramas. Quando eu tenho linfócitos atípicos, linfócitos reativos, linfócitos muito grandes, esses linfócitos bem ativados, eles acabam, pelo tamanho, invadindo a população de monócitos. E aí você vai ver que não existe um corte, você vai ver que ali não existe um corte entre a população de linfócitos e a população de monócitos, ela não está bem cortada. E aí, nesse momento, o equipamento entende que tem células grandes, que não são monócitos, mas tem um tamanho muito aumentado para ser linfócitos. É onde ele te indica um flag de linfócito atípico ou variante de linfócitos, ou como o seu equipamento liberar esse tipo de alteração. Mas a gente precisa estar bem atento a esse histograma para poder fazer a confecção do esfregaço para a revisão dessa lâmina, quando ele não conseguir separar bem essas populações. Essa lâmina precisa ir para a bancada. E são muitos nomes dados à mesma alteração morfológica, à mesma célula. Por isso, o ICSH vê a necessidade de padronização dos linfócitos reativos. Então, olha só, de acordo com a área do Brasil, de acordo com a área, com o laboratório, a regra do laboratório, vocês já devem ter visto alguns ou mais desses nomes aí, ó. Linfócito atípico, linfócito ativado, linfócito ameboide, imunoblasto, imunócito, reacionais, virócitos, células de Turk, célula de Mott, os linfócitos monolike, muito comum na mononucleose, aqueles que antigamente chamávamos de
células de Downey, lembram disso? E o grande linfócito granular, o GLG, que supostamente seriam células NK, eu não posso afirmar, porque a limitação da microscopia óptica é grande. A microscopia óptica nos impõe uma limitação que eu não consigo identificar se esse GLG, se esse grande linfócito granular, é ou não uma célula NK. E um parêntese, quanto ao grande linfócito granular, a gente só relata em laudo se tiver uma contagem superior a 5%, essa é a recomendação do ICSH, ok? E o linfócito plasmocitoide ou linfoplasmocitoide. Linfócito plasmocitoide é aquele que se assemelha a um plasmócito, né, que tem a terminação oide, que significa em forma D, parecido com. Eu, particularmente, nunca gostei de liberar plasmócito se eu não tenho outros achados clínicos, bioquímicos e clínicos do paciente, para saber se ele tem alguma doença que justifique eu liberar o plasmócito. Então, sempre que eu vi essas células, paciente com dengue faz um linfócito ativado que é plasmocitoide, tem núcleo excêntrico, basofilia periférica, halo perinuclear, e eu já vi, ao meu ver, erradamente, muitos laudos de pacientes com dengue ou com alguma virose simples encontrar essas células e serem liberadas como plasmócito. Plasmócito é uma célula muito particular. Plasmócito ele verdadeiramente aparece na leucemia de plasmócitos, macroglobulinemia de Waldstrom, mieloma múltiplo, entre outras patologias. Então, se usava o termo plasmocitoide, né, que é parecido com o plasmócito. Hoje, eles também entram no grande hall dos linfócitos reativos. E alguns autores dizem que o plasmócito é uma variação do linfócito B, né? E quando você vê um linfócito ativado parecendo um plasmócito, um plasmocitoide, alguns autores afirmavam que era um linfócito B. E a gente viu lá atrás, eu considero isso um erro, e a gente viu lá atrás que o linfócito T também sofre ativação, aumenta de tamanho, concentra o citoplasma, fica bem basófilo. Então, eu não tenho condições de, na microscopia óptica, identificar se é um linfócito T ou se é um linfócito B. A microscopia óptica nos impõe essas limitações. Por isso, temos exames daqueles marcadores, dos CDs, para a gente poder distinguir essas populações de linfócitos T e B. E uma curiosidade, vocês sabem por que o linfócito B tem esse nome? Porque essa célula foi descoberta numa região das aves, chamadas bursa de Fabrícios. Então, por essa região na ave chamada bursa de Fabrícios, descobriram essas células humanas com as mesmas características dessas células nas aves, e aí ela recebeu a nomenclatura de linfócito B, B de bursa, por causa dessa região das aves. Apenas uma curiosidade. Nas imagens, a gente pode ver ali, ó, diversas imagens de linfócitos reativos. A gente vê ali no primeiro slide uma célula que chamávamos de monolike, de célula de Downey, linfócito bem ativo, ao grande linfócito granular. Essa célula cheia de vacúolos citoplasmáticos é a célula de Mott, é uma célula com alto poder de concentração de produção de imunoglobulinas, que ela chega, entre aspas, a borbulhar o seu citoplasma. Então, essas células todas que a gente está vendo, e todos esses nomes, hoje o ICSH viu a necessidade, e nós concordamos plenamente, da gente padronizar essas variações da mesma célula para um nome só. Hoje todo mundo recebe o nome de linfócito reativo. E os linfócitos anormais, linfócitos anômalos, são os linfócitos aberrantes. Eu preciso descrever essas células. Então, essas células precisam ser descritas no meu laudo, separadamente. Então, a gente vê no meio ali, ó, o tricoleucócito, os leucócitos pilosos da tricoleucemia, o verdadeiro plasmócito, no caso de mieloma múltiplo, ali à direita. A gente vê linfócito com projeções citoplasmáticas no primeiro slide. Então, essas células a gente descreve. Essas já não entram, num primeiro momento, no rol dos linfócitos reativos. Então, esses são os linfócitos anormais e todas essas anormalidades precisam ser descritas. Então, o interessante que a gente tem que estar atento são essas observações. Numa primeira apresentação, é recomendado que sejam contados como os linfócitos anormais, tá? Que a gente está vendo alguns exemplos aí. E essas características, essas anormalidades morfológicas, precisam ser descritas detalhadamente no seu laudo, ok? Então, esses linfócitos anormais, numa primeira apresentação, ou seja, numa primeira visita do paciente,
no primeiro hemograma que ele faz no seu laboratório, essas características precisam ser descritas, essas anormalidades precisam ser descritas detalhadamente no seu laudo. Agora, após exames complementares, após o diagnóstico fechado, após esse paciente já ter a doença conhecida, aí sim, essas células podem ser contadas com o nome que elas têm. Aí você pode contar como tricoleucócito, contar como plasmócito, como a gente estava dizendo no slide anterior. Se eu não tenho os achados clínicos, se eu não tenho achado diagnóstico, se eu não tenho informações do paciente sobre anamnese, indicação clínica, se não tem diagnóstico fechado, eu preciso descrever. Eu preciso descrever. Agora, se eu já tenho o diagnóstico fechado, se esse paciente é conhecido, se esse paciente já é um paciente nosso, se ele já tem esse diagnóstico, por exemplo, ele já tem uma tricoleucemia, então eu não preciso mais classificar esse linfócito como anômalo e descrevê-lo. Eu posso colocar no meu laudo e contar como tricoleucócitos ou como plasmócitos, propriamente dito. Tá legal? Dúvidas comuns nos linfócitos reativos. Os linfócitos devem ser incluídos na contagem diferencial? Sempre fazem essa pergunta. Sim, precisam ser incluídos na contagem diferencial e não como fazíamos antigamente. Antigamente, a gente colocava na observação presença de raros, alguns ou numerosos linfócitos atípicos. Hoje, o ideal é que seu laboratório, o seu laudo, tenha um campo para a contagem dos linfócitos reativos. Então, você libera lá o valor reativo deles, sim. O valor relativo deles, sim. Tá? Então, essa é uma pergunta que sempre fazem. E os linfócitos reativos devem ser incluídos, sim, na contagem diferencial e não mais como raros, alguns ou numerosos, ou presença deles apenas. Outra pergunta interessante que sempre fazem: os RNs têm linfocitose. Devo liberar mesmo em crianças? Os RNs têm linfocitose. As crianças, os bebês têm linfocitose devido à intensa atividade dos órgãos linfopoéticos. A gente viu lá no primeiro slide. Então, é muito comum os RNs da gente ver a linfocitose com alguns linfócitos reativos. Devo liberar mesmo nas crianças? Acima de 5%, que é a recomendação. A literatura diz que acima de 5% a gente libera os linfócitos reativos. Abaixo de 5%, você não precisa liberar, porque é comum a gente encontrar nas crianças devido à intensa produção nos órgãos linfopoéticos. Tá? Isso, lembrando, gente, que são recomendações, tá? Isso, eu libero com 3%, eu libero sempre. Tem uma frente literária aí da literatura, uma frente da literatura que diz que a gente precisa liberar 100 se você encontrar, você libera. Então, ok, não é um erro, mas a recomendação é que a gente libere em crianças acima de 5%. E em adultos, como é que eu vou liberar? Quantos por cento? A partir de quantos? Em adultos, a partir de 1%. Encontrou um linfócito reativo no paciente adulto, você vai liberar ele na tua contagem, ok? Os linfócitos reativos podem apresentar nucleolos? Sim. Outro mito, as pessoas acham que tem nucleolo é blasto. É um erro, tá, gente? O nucleolo significa apenas que é uma célula imatura, uma célula jovem. Por exemplo, o promielócito tem nucleolo e não é blasto, mas é uma célula jovem, um antecessor do mielócito. O prolinfócito tem nucleolo e não é blasto. Então, muito cuidado com essa história do tem nucleolo, não tem nucleolo, é blasto, não é blasto. Tá? Então, os linfócitos reativos podem sim apresentar nucleolos. Não é comum, você não vai ver corriqueiramente ter os linfócitos reativos lá no seu hemograma cheio de nucleolos, mas eles podem sim. Um caso clássico que a gente vê eram nos linfócitos antigos, que a gente chamava de monolike, os linfócitos que chamavam células de Downey, né? Downey tipo 1, Downey tipo 2 e Downey tipo 3, de acordo com a irregularidade, a dispersão pleomórfica do citoplasma. Então, o Downey 3, né, quem lembra aí, o citoplasma chegava a contornar as hemácias. E essas células de Downey tipo 3, os linfócitos chamados de monolike, algumas delas apresentavam um nucleolo bem evidente, só não eram células blásticas, porque tinham cromatina condensada e bem irregular, diferente da célula blástica, que tem a cromatina frouxa, característica da célula blástica, né, basicamente. Então, os LRs podem sim apresentar nucleolos, muito cuidado para não confundir e liberar essas células com outro nome, prolinfócitos ou até célula blástica. Tá legal? Bem, vamos falar um pouquinho agora da reação leucemoide. E como eu falei lá, a terminação oide
o sufixo oide, né, que significa em forma de, parecido com, aqui não é diferente, reação leucemoide, são condições que assemelham-se à leucemia, mas não são processos leucêmicos. Então, por isso o nome leucemoide. Então, o que é a reação leucemoide? São anormalidades hematológicas não leucêmicas, elas não têm nenhuma característica neoplásica, ela não tem malignidade, ela não apresenta condição ou formação ou característica neoplásica alguma. Tá? Então, simula uma leucemia, mas não tem essas características, esse acometimento neoplásico medular. E pode ser confundida, sim, com a leucemia, e a gente vai estudar e entender um pouquinho como isso acontece e como diferenciar. Então, a reação leucemoide é um fenômeno paraneoplásico transitório, tá, gente? Ele é transitório, essa é uma das diferenças. A leucemia, ela desenvolve no paciente, o paciente tem a leucemia, ele desenvolve a leucemia e ele vai precisar tratar, diagnosticar e tratar. Já a reação leucemoide, ela é transitória e ela é reacional, ela é secundária a alguma doença de base. Então, a gente já entende que ela pode surgir de forma transitória, secundária ou reacional a alguma doença de base. A leucometria, em alguns casos, podem passar de 50 mil leucócitos. Aí vem outro ponto de interrogação, porque se você procurar na literatura, alguns autores dizem que a reação leucemoide não passa de 50 mil, e isso é um ponto de diferenciação. Outros autores dizem que é de 25 a 75. A minha prática laboratorial de 30 anos em hematologia, eu pego os pacientes com bastante frequência, elas podem facilmente ultrapassar os 50 mil leucócitos, chegar a 60, 70, 80 mil leucócitos como reação leucemoide. Eu gosto muito de uma frase do Dr. House, daquele seriado Dr. House, do médico que faz o Dr. House, que ele diz que doença não lê livro. E isso é uma verdade. Então, às vezes, está lá na literatura de uma forma, mas vocês devem saber, tanto quanto eu, mais do que eu, que tem situações que você pega em laboratório que a literatura não explica. Isso nunca aconteceu assim, eu nunca vi isso dessa forma, e você está diante daquela situação como hemoglobina de 2, hematócrito de 6, e o paciente está lá no ambulatório conversando com a médica. Então, eu gosto muito dessa frase, que doença não lê livro. Então, não fiquem tão presos a essas condições de que essa situação não acontece, aquilo é impossível. A doença não lê livro, então, dentro da medicina, que não é uma ciência exata, tudo é possível, ok? Então, pela prática do dia a dia, as reações leucemoides podem, com facilidade, ultrapassar os 50 mil leucócitos. E o interessante é que as anormalidades desaparecem, Todas as alterações da reação leucemoide desaparecem quando é corrigida a condição de base, quando é corrigida a condição subadjacente. Então, eu corrigi aquela condição de base do paciente, que ocasionou a reação leucemoide, consequentemente, as anormalidades que eu pego no laboratório de hematologia, que indicam a reação leucemoide, desaparecem, ok? Por isso, ela é transitória. E o detalhe é que as reações leucemoides podem ser mieloides ou linfóides. As linfóides são mais raras, mas elas podem acontecer também, e a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente. Tá? Olha só que interessante. Reação leucemoide mieloide. Alguns profissionais podem confundir a reação leucemoide com a LMC, com a leucemia mieloide crônica. Sim, elas são muito parecidas, se não fossem alguns detalhes. Na reação leucemoide, a gente tem a leucocitose, assim como na LMC, mas a gente tem, na corrente sanguínea, no sangue periférico, células muito mais maduras. A gente tem células maduras. Quando você tem um desvio à esquerda, é um desvio à esquerda discreto e escalonado. Então, a gente tem a presença de células muito mais maduras. Já na leucemia mieloide crônica, a gente tem a proliferação de células mais imaturas. Então, a gente vê muito bastão, muito meta, muito mielo, podendo chegar a promielócito, e esse desvio não é escalonado. A gente tem outra diferença também, que é a presença dos basófilos, que a gente não vê na reação leucemoide e a gente encontra com frequência na leucemia mieloide crônica. O basófilo é uma célula que o valor de referência na corrente sanguínea
o valor relativo é de 0 a 1%. Então, é comum, é normal a gente não encontrar o basófilo. Na leucemia mieloide crônica, a gente pode encontrar 3, 4, 5, 10, 15 basófilos. E deem atenção a esses basófilos, porque os estudos dizem que o aumento desses basófilos, quanto mais basófilos você encontrar, pode indicar um mau prognóstico para essa leucemia mieloide crônica. Tá? E a presença de eritroblastos também. É comum a gente ver eritroblastos na leucemia mieloide crônica e a gente não encontra esses eritroblastos na reação leucemóide. Então, a gente tem algumas diferenças entre a reação leucemoide e leucemia mieloide crônica. O basófilo, deem atenção, gente, é um mau prognóstico, pode indicar um mau prognóstico nesses pacientes com leucemia mieloide crônica. Porque a leucemia mieloide crônica, vocês sabem, ela tem 3 fases. Tem a fase crônica, a fase acelerada e a crise blástica. Essa fase crônica, gente, ela é descoberta ao acaso, ela pode levar até 5 anos. Ela fica silenciosa até por 5 anos. O paciente é portador de LMC e não sabe. Ele vai descobrir num exame periódico, num exame de rotina, no exame do trabalho, num check-up. Então, a gente precisa dar atenção a esses casos. Depois ela evolui para uma fase acelerada, e essa fase já o paciente passa a ser sintomático, e aí ela dura até 18 meses, é o tempo médio que ela começa a sinalizar a doença, e depois ela evolui para uma fase, para uma crise blástica, que é aí que a gente diz que ela está agudizando. E aí a gente tem uma leucemia mieloide crônica em crise blástica. E nesses casos ela se assemelha à leucemia aguda pela quantidade de blastos, mais de 20%. Leucemia mieloide crônica pode ter blasto? Sim, pode. Não é comum, você pode ter leucemia mieloide crônica sem blastos, tá? Mas pode acontecer de você encontrar uma quantidade muito pequena de células blásticas. O que não acontece, outra diferença, o que não acontece com a reação leucemoide. Reação leucemoide mieloides ainda, outras leucemias com a probabilidade de serem confundidas com a reação leucemoide. Então, a LMC é a clássica, mas tem outras leucemias que o profissional na bancada também pode fazer uma confusão. Uma delas, leucemia mieloide crônica atípica, que é aquela cromossomo Filadélfia negativo, que a gente sabe que, classicamente, a leucemia mieloide crônica, fazendo o exame de biologia molecular, a gente encontra aquela translocação do cromossomo 922, que é o cromossomo Filadélfia. Então, Filadélfia positivou, deu lá no teu exame de biomol, provavelmente leucemia mieloide crônica. Só que existe a leucemia mieloide crônica atípica Filadélfia negativo. Então, essa confunde muito também com reação leucemoide, porque você vê o Filadélfia negativo, você acha que é leucemoide, mas não é. É a tal da mieloide crônica Filadélfia negativo. E ela não é tão rara quanto a gente pensa. Outra, leucemia mielomonocítica crônica, a LMMC. Essa patologia, essa doença com baixa contagem de blastos. E aí pode confundir também, porque a gente vê pouquíssimos blastos, também pode confundir. Leucemia mielomonocítica infantil juvenil. Alguns autores chamam de ILMM ou LMMJ, que é a leucemia mielomonocítica infantil juvenil. Essa doença é muito rara, né? Acomete pacientes com menos de 2 anos de idade, ela é muito rara, mas também confunde. E a leucemia neutrofílica crônica, a LNC, essa doença tem uma progressão muito lenta, ela é insidiosa, ela é silenciosa, mas cuidado que ela evolui num piscar de olhos, ela evolui rapidamente para uma LMA, uma leucemia mieloide aguda. Então, por essa evolução insidiosa, por a gente ter um predomínio de neutrófilos no sangue periférico, com leucocitose, também é uma leucemia que pode ser confundida com uma reação leucemoide. As causas da reação leucemoide. Estímulos graves à atividade da medula. Então, de alguma maneira, essa medula foi estimulada por outra patologia, por outra doença associada, ou por algum estímulo medular por fármacos, enfim, algum estímulo grave à atividade da medula pode acontecer uma reação leucemoide. Por exemplo, infecção bacteriana séria, tuberculose, muito comum, alguns pacientes com tuberculose fazerem uma reação leucemoide. Algumas viroses
hemorragia, carcinoma e algumas outras doenças malignas cursam também paralelamente com reação leucemóide. Nos recém-natos, pode ser resultado de sífilis congênita, então também é uma causa que o paciente pode desenvolver. Nos bebês, é muito interessante, como consequência essa TAR, né? É a síndrome da trombocitopenia com ausência de rádio, é a trombocitopenia com agnesia do rádio. E a gente vê na imagem ali, o médico já descobre rápido, fazendo radiografia do membro superior da criança, e a gente vê que falta o osso rádio. E aí, esses pacientes também, que é uma síndrome não tão comum, mas também não é tão rara, ela acontece, sim, né? Os bebês com a TAR, que é a trombocitopenia com agnesia de rádio, esses pacientes, o médico também dá atenção, porque ele pode desenvolver também as reações leucemóides mieloides. Mieloma múltiplo e outras neoplasias plasmocíticas podem se complicar em reação a leucemóides neutrófilas. Então, a gente precisa estar sempre de olho em qualquer alteração no nosso hemograma e saber como relatar. O professor Paulo Merizio, ele foi muito feliz quando ele diz que na hematologia, se a gente dominar 3 R's, a gente está num bom caminho, está no caminho certo. O primeiro R é reconhecer aquela estrutura. O segundo R é como relatar aquela estrutura em laudo. E o terceiro R é como relacionar o achado laboratorial com a clínica do paciente. Então, quando a gente domina isso, a gente consegue fazer um hemograma de qualidade. E a gente entrega o que há de melhor no laboratório de hematologia para o médico assistente. E isso quem ganha é o paciente. Bom, as causas em geral. Uso de fatores do crescimento, como fator estimulante de colônias granulocíticas, aquele tal dos estimulantes das colônias, os CSFs. E eu coloquei alguns dos principais aí, como Gramal, o Filagrastim, o Neopolgen, Foltran. São alguns dos mais corriqueiros aí, estimuladores das colônias granulocíticas. Paciente que está fazendo tratamento, paciente quimio-radioterapia, paciente pós-transplantado, faz uso desses medicamentos, né, são as situações mais corriqueiras, e em função disso eles podem sim desencadear uma reação leucemóide. Paciente com histoplasmose, que é um fungo de grande importância médica, toxoplasmose, infecção por micobactéria, como a gente já viu a tuberculose, vírus Epstein-Barr, citomegalo e vírus humano 6, parvovírus, pacientes com parvovirose, B19, também podem desenvolver reação leucemóide, associada sempre a algumas outras doenças. E aí fica a dica. Estou olhando a minha lâmina, lá na imersão, paciente com leucocitose, estou na dúvida. Então fica a dica, sempre que forem observados bastonetes de Auer, naquela célula blástica que você está vendo, você pode fazer com segurança, ter a certeza de que você está diante de uma leucemia aguda ou uma SMD, uma síndrome mielodisplásica. Nesse caso, encontrou bastonete de Auer, você sabe, pode ter a certeza que não é uma reação leucemóide. E aí tem na imagem aí, para quem não está acostumado a ver, a gente vê aí um blasto, que aí eu posso dizer que é um mieloblasto, né? Que é um mieloblasto, porque eu tenho bastonete de Auer no citoplasma, então eu posso dizer que é um mieloblasto, porque os blastos são indiferenciados à microscopia óptica, não tem como a gente saber quem é quem, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, nesses casos, estou na dúvida se é uma reação leucemóide, se é uma leucemia. E aí eu encontrei as células blásticas com bastonete de Auer. Então, eu posso sim saber que eu estou diante de um paciente com leucemia mieloide e não uma síndrome mielodisplásica. Bastonete de Auer, para quem não está acostumado, a gente vê na imagem aí, no citoplasma, aquela baqueta. Você vê um fio, um filete bem basófilo corado no citoplasma. Esse é o bastonete de Auer. E ele ocorre em algumas leucemias mieloides agudas. Essa é uma dica bastante importante. Mais uma dica. Aspectos práticos do dia a dia, para a gente fazer a distinção entre uma célula leucêmica, entre uma leucemia e uma reação leucemóide. Já vimos várias lá atrás, mas vamos mais algumas. A presença de células mais maduras na reação leucemóide, como a gente já disse, e na leucemia a gente tem células mais imaturas. Inclusive, eu tenho até de outras linhagens, como a eosinofílica, por exemplo,
É muito comum na leucemia mieloide crônica eu encontrar mielócitos eosinófilos, metamielócitos eosinófilos, além dos mielócitos e metamielócitos e bastões num desvio não escalonado. Já na reação leucemoide, eu não encontro essas formas tão jovens, né? E eu encontro as células muito mais maduras do que na leucemia mieloide crônica. E outro tópico importante é o baixo score LAP. O score LAP é um score que classifica o resultado da fosfatase alcalina de leucócitos. Então, quando eu tenho baixo score LAP da fosfatase alcalina de leucócitos, normalmente eu estou diante de uma leucemia e não de uma reação leucemoide. E concluindo essa reação leucemoide, quando os aspectos clínicos e hematológicos não permitirem a distinção entre a leucemia mieloide crônica das reações leucemoides, são indicadas a aspiração de medula óssea e análise citogenética como exames complementares. Então, a gente tem diversas maneiras no dia a dia, na lâmina de sangue periférico, nos nossos valores de leucometria, que o equipamento nos fornece. Na microscopia, vimos diversas diferenças. Quando nada disso for possível, esse paciente é indicado para ele aspiração de medula óssea para análise citogenética. E, às vezes, a análise citogenética é feita até em sangue periférico. Então, existem diversas maneiras. Quando não for possível, o paciente precisa ser submetido a exames complementares mais específicos para fazer essa diferenciação e o diagnóstico correto. Nunca devemos tentar fazer isso no laboratório de análises clínicas na hematologia, porque a microscopia óptica nos impõe essa limitação. E as reações leucemoides linfóides são mais raras, mas acontecem, também são transitórias e são respostas exacerbadas do organismo. Então, ela acomete o paciente, assim como a linfóide, como uma resposta a algum estímulo. E há um descontrole dessa linhagem linfóide, né? E aí existe uma resposta descontrolada e exacerbada. Em algumas condições, podem ser confundidas com a LLC ou até a LLA. Então, muito cuidado com isso, tá? O hemograma na coqueluche e na linfocitose infecciosa podem simular uma leucemia linfocítica crônica. Então, eu preciso aí começar a definir aspectos clínicos e faixa etária. Ou seja, eu tenho uma leucocitose muito intensa, muito grande, com o paciente com uma linfocitose, com linfócitos pequenos, típicos e maduros, simulando uma LLC. Tá? E aí, onde eu tenho que entrar? Idade do paciente. Se eu tenho um paciente criança, um paciente jovem, eu já faço a distinção, porque eu não tenho LLC em paciente jovem. A leucemia linfocítica crônica é uma doença de células maduras e acomete paciente com uma idade mais avançada, de 48, 50 anos em diante. Então, os aspectos clínicos e a faixa etária são cruciais a gente ter esse conhecimento para não fazer um hemograma errado, um laudo, observações erradas e um diagnóstico errado no nosso hemograma. Então, é muito comum na coqueluche e linfocitose infecciosa a gente ter essa linfocitose e confundir com a LLC. Então, atenção aí nos aspectos clínicos e principalmente na idade do paciente. Tá? Já vi erradamente laudo de laboratório de hematologia liberando exame de criança, 1 ano, 2 anos, com linfocitose e na observação alguns restos nucleares, manchas de Gumpert. É um erro. Não existe mancha de Gumpert em criança. Mancha de Gumpert é quase que patognomônico da leucemia linfocítica crônica. Então, primeiro ver a idade do paciente antes de liberar essas observações. E a gente tem que saber isso lendo e estudando. Tá? Então, o hemograma na coqueluche que se assemelha muito à LLC, onde a faixa etária vai te ajudar vai te dar um norte nessa situação. A linfocitose pós-esplenectomia também pode simular uma leucemia com grandes linfócitos granulares. Então, os pacientes pós-esplenectomizados, é muito comum eles fazerem uma leucocitose e uma linfocitose com presença de linfócitos granulares. Porque a pós-esplenectomia são células que predominam na corrente sanguínea. Então, vão fazer também uma linfocitose e a gente tem que ficar sempre de olho nessas situações. Ainda na reação leucemoide linfóide,
um número elevado de plasmócitos simulando leucemia plasmocítica, que é raro, foi descrito um paciente com aplasia de medula. Olha só, um número grande de plasmócitos simulando uma leucemia plasmocítica, uma leucemia rara, né, uma reação leucemóide linfóide sendo confundida, simulando com uma leucemia plasmocítica. Foi descrita num paciente com aplasia de medula e estava precedendo uma LLA. Olha a importância de um diagnóstico correto. Então, cuidado com as reações leucemóides linfóides, que as pessoas não se dão nem conta que ela existe. Ainda que ela seja rara, ela existe e ela é de suma importância a gente pensar nela diariamente quando estiver diante de uma leucocitose com linfocitose. Tá? Mononucleose infecciosa e outras infecções virais que estimulam também a medula e o tecido linfóide, as quais fazem com que apareçam no sangue periférico linfócitos atípicos, ou os linfócitos reativos, chamados linfócitos reativos. Então, as reações também de estresse em crianças, as reações de estresse imunológico causam uma reação transitória também, pode desencadear uma reação leucemóide linfóide. Tuberculose e sífilis congênita, assim como a reação leucemóide mieloide também pode ser desencadeada pela tuberculose e a sífilis congênita. Lembrando que em crianças pode acontecer nas crianças com síndrome de agnesia do rádio. Então, fica a dica também, verificar sempre a idade e os aspectos clínicos. Eu acho que a idade, indicação clínica, suspeita diagnóstica deveria vir em todos os pedidos médicos. Isso facilita muito a vida do profissional da bancada. Então, nesses casos, por exemplo, a idade é o fator crucial, os achados clínicos, os aspectos clínicos, a indicação clínica também são cruciais na hora de fazer um hemograma onde você está cheio de suspeitas, cheio de ideias, e se você tem acesso a informações desse paciente, facilita muito para você liberar um hemograma de qualidade. Sempre que houver dúvida no diagnóstico, é preciso realizar aspiração de medula óssea e citogenética, exames complementares. Falamos isso, bato na mesma tecla. A gente, às vezes, fica tentando decidir no laboratório ou no achismo. Não façam isso. Não façam isso. Tá? O laboratório, a microscopia nos impõe uma limitação. Não dá para a gente ir avante na microscopia óptica. Então, a gente precisa orientar, a gente precisa colocar no nosso laudo, a gente precisa sugerir que esse paciente precisa ser acompanhado por um hematologista e precisam ser solicitados exames complementares para o diagnóstico correto. Esse é o nosso papel. E no momento de reflexão, depois do que a gente conversou, eu deixo a pergunta para vocês. E aí, o que vocês diriam dessas duas células? Quem é o linfoblasto? Quem é o mieloblasto? Ou são linfócitos reativos? O que vocês diriam se vocês se deparam com essa situação? Quem é o linfoblasto? Quem é o mieloblasto? Ou não é linfoblasto nem mieloblasto, são linfócitos reativos? Responde a essa pergunta. E agora, o que fazer? Esses campos aí, o que é isso? Isso é reação leucemoide? É leucemia? São mieloblastos? São linfoblastos? Qual o subtipo? Gente, quero deixar bem claro para vocês, a responsabilidade é nossa. Então, nós precisamos saber entender esse quadro aí. A gente precisa entender. Voltando nesse slide anterior, quem é o linfoblasto? Quem é o mieloblasto? Quem é o linfócito reativo? Os blastos são indiferenciados. Esses blastos isolados, sem nenhum contexto, no sangue periférico do paciente, não existe a menor possibilidade da gente afirmar se é linfoblasto ou se é mieloblasto. E eu já vi profissionais afirmando no sangue periférico de um paciente de primeira visita, uma célula isolada que te manda uma foto, se é linfoblasto ou mieloblasto, não existe essa possibilidade. Ah, mas o profissional trabalha há muitos anos na bancada. Não é o tempo de experiência, é a limitação da microscopia óptica. Entendam isso. O linfoblasto e o mieloblasto apresentam as mesmas características morfotintoriais. Então, se eu tenho essas duas células isoladas, eu não tenho como afirmar quem é o linfoblasto, quem é o mieloblasto.
Por favor, muito cuidado com isso. Então, eu preciso contar essa célula como blasto. Os exames complementares desse paciente vão direcionar o diagnóstico, usando todos os marcadores, vão fazer citogenética, biologia molecular, imunofenotipagem, para tentar chegar ao diagnóstico desse paciente. Nunca, eu disse nunca, no sangue periférico, tentar diagnosticar uma leucemia, afirmando que essa ou aquela célula é um linfoblasto ou é um mieloblasto. Não existe essa possibilidade, tá? Muito cuidado com isso. E aí você se depara nesses casos. O que eu vou fazer nesses casos? O que você vai fazer? Contar as células que você conhece. A gente pode ver no campo ali, ó, segmentados, eosinófilos, mielócitos. As células que você conhece, você conta. As células que você não conhece, você descreve. Então, X% de células com características assim, ou assado, citoplasma escasso, abundante, alta relação, baixa relação, com grânulos, sem grânulos, cromatina frouxa, condensada, com nucleus, sem nucleus, enfim. Você vai descrever que não pode acontecer os profissionais negligenciarem essas informações. Chama o colega, pede para ver, vamos dividir responsabilidade. Menos ego acadêmico, por favor. Vamos chamar 2, 3 pessoas para olhar, vamos discutir. É assim que se faz uma hematologia de qualidade. Quem me conhece sabe que eu bato nessa tecla insistentemente. Então, nesses casos, nós temos aptidão, eu digo eu e vocês, nós temos competência para fazer isso. É só você descrever as células que você não conhece. Então, você vai descrever X% e vai descrever as características dessa célula, que o médico assistente, ainda que ele não consiga visualizar aquilo que você quis dizer, ele encaminha esse paciente para hematologia para estudo. Porque hoje a automação avança cada vez mais rápido, o ensino é cada vez mais deficiente nas universidades, nas pós-graduações, enfim, o ensino é deficiente e o que acontece é que estamos formando apertadores de botão. Estamos formando maquinogramas, né? Isso é um perigo para a medicina laboratorial. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, o volume de amostras é cada vez maior, tem laboratórios com 5.000 exames dia, 10.000 exames dia, não importa. Isso tudo, a gente não pode nunca ver isso como comércio. Nunca a gente pode ver isso como comércio. Então, eu deixo sempre esse slide para o final, para a gente ter essa conversa de reflexão. Atrás daquele tubinho que passa na sua mão diversas vezes, como o equipamento faz com uma velocidade incrível, atrás daquele tubinho que tem um número e um código de barra, existe o amor da vida de alguém, existe alguém que está esperando que você faça o melhor que você pode, que você faça o melhor como se fosse para um filho seu, como se fosse para um parente seu. Atrás daquele tubinho existe alguém que está dependendo daquilo que você vai liberar para ele como resultado, para ver o que vai acontecer com a saúde dele, o que vai acontecer com a vida dele. E a gente nunca pode perder esse amor. A gente nunca pode perder essa essência da humanidade, da empatia. E hoje a gente vê que os tubinhos são tratados friamente como tubinhos com um número e um código de barra. Então, gente, nunca percam esse amor, nunca percam essa empatia, de não importa quantos tubos passem pela sua mão todos os dias, mas lembrem-se sempre que atrás daquele tubo tem alguém esperando que você faça o melhor que você pode. Alguém como essas crianças. Faça uma reflexão e vê que atrás daquele tubinho, que você não está vendo de quem é, só tem um número e um código de barra, pode ter um paciente desse aí aguardando que você libere um hemograma com amor, com qualidade, fazendo o melhor que você pode, sem negligenciar as informações, sem fingir que não viu, sem estar inseguro para liberar e não querer estudar ou chamar alguém. Lembrem-se, eles precisam de você. Eles precisam que você trabalhe com amor. Dê essa chance para eles, para que eles consigam, para que eles tenham uma chance de continuar a vida. E essa responsabilidade está no nosso colo. Essa responsabilidade é nossa, é minha e é de vocês.
todos os dias a gente tem a oportunidade de dar uma nova chance para alguém através do amor que a gente deposita no nosso trabalho diário. Então, dê essa chance para eles. Queria deixar essa reflexão para vocês. E, por último, esse slide. Não é o quanto fazemos, não é o quantos hemogramas você faz por dia, ou quanto você ganha para fazer isso, mas é sobre o quanto de amor a gente coloca naquilo que a gente faz. Trabalhem com amor. Gosta de hematologia? Faz com amor, porque hematologia é uma disciplina linda, uma cadeira linda, mas tem situações muito graves, e está no nosso colo, está na nossa responsabilidade a gente dar uma chance para esses pacientes. Muito obrigado a todos. Queria mais uma vez agradecer a toda a organização desse evento incrível, mais uma vez agradecer também ao convite do meu amigo, professor José Guedes. Eu deixo aí o e-mail para contato, deixo as minhas redes sociais no Facebook, Hematologia Atlas, e no Instagram, @professor Gustavo de Castro, e a minha página profissional, @hematologia A, com 2 A's no final. Sigam lá, a página é nossa. Eu compartilho sempre situações do dia a dia, situações da hematologia, casos clínicos, imagens, e a gente está sempre discutindo novidades, cursos, congressos, a gente está sempre discutindo lá uns casos interessantes, ok? Sigam lá, um grande abraço a todos e até a próxima.